Manaus é a capital do Amazonas, rodeada pela maior floresta tropical do planeta. Aqui, as pessoas são muito próximas da natureza. E elas têm raízes tão profundas quanto as de suas árvores. E até seus pássaros nunca voam para muito longe desta terra. Para os membros da igreja em Manaus, é uma bênção viver em um lugar tão bonito. Ao mesmo tempo, foi difícil estabelecer a igreja em uma área tão distante de outros membros. Em 1990, quando eu fui chamado para ser o primeiro presidente da Missão Manaus, a gente tinha membros da igreja tão especiais, tão puros, mas sem conhecimento acerca de liderança, sem conhecimento acerca das coisas que deveriam ser feitas numa escala grande. Naquela época, o templo mais próximo ficava em São Paulo, a 4.000 quilômetros de distância. Membros de outras estacas organizavam caravanas para ir ao templo, mas nenhum deles tinha que percorrer uma distância tão grande. Você sair da cidade de Manaus, qualquer transporte, qualquer via de transporte é marítimo, ou seja, é barquinho, é um motorzinho, é um motor de popa. Os ônibus intermunicipais aqui são barcos. Isso fazia com que se tivesse a ideia de que de Manaus não podia ter caravana. É uma coisa de ter uma caravana de Santos a São Paulo, né? Mas de Manaus a São Paulo é uma coisa diferente. Então, nós tínhamos aqui aquela esperança, né, de vir falar tanto do templo e a gente pensava que isso é uma utopia para nós. Ir ao templo era uma coisa assim fora da nossa realidade, né? Começou a martelar na minha cabeça a questão de uma caravana saindo aqui de Manaus e indo até São Paulo, podendo levar todo mundo. Eles começaram a trabalhar em 1991 para essa caravana, para essa aventura. O fato simplesmente deles começarem a planejar e de ter ali alguns líderes com visão, como o presidente Wilson Santiago, como o irmão Pedro e a esposa dele, a Glícia, começou a criar-se uma visão do que a gente poderia ser em Manaus. Então já não era só a visão do que era ou do que nós éramos, mas era a visão do que poderia ser. Eu passava as noites desenhando e buscando e planejando, até que num determinado momento eu pude apresentar esses planos para o presidente Costa, presidente Wilson Santiago. Os sonhos, os planos, os cálculos, os comentários em família, os comentários nas aulas, os comentários nas atividades, eram todos em torno daquela caravana. Mas eu lembro que, eu sentado à frente do presidente da nossa Stark, ele disse assim para mim: irmão, você vai para o templo. E eu me perguntava como. São 5 horas da minha cidade até aqui, né? Até aqui em Manaus. E daqui seriam mais uma semana, seriam mais 3 dias de barco e 3 dias de ônibus, né? E sem saber o que ia acontecer na viagem. Na época eu estava com 5 meses de grávida, né, do meu filho, que hoje tem 21 anos, está na missão, e com uma filha de 9 anos. Nós fomos desafiados a pagar $250 por pessoa para poder ingressar na caravana que ir ao templo. E eu pensei, né, para mim, né, era $750, era um valor muito alto, né? E como eu trabalho com marcenaria, trabalho com carpintaria, eu vendi as ferramentas para ir ao templo. Era a única coisa que eu tinha. Pensava na parte financeira, pensava em deixar o lar, sair em busca de algo que eu não conhecia. Mas ao mesmo tempo eu tinha um sentimento no meu coração, eu queria ir ao templo. Em 25 de novembro de 1992, a primeira caravana de Manaus deixou o porto da cidade rumo ao Templo de São Paulo. Eu tinha um coração muito apertado quando eles saíram no porto, porque eu não podia ir, e eu queria muito ir com eles. Muito medo. A noite era pior, né? Porque é muito escuro, a gente não só tem o foco de uma lanterna só, que é do barco, e a gente não consegue enxergar nada, não consegue nem saber onde é a margem. Hoje em dia, a navegação pelos rios é toda balizada, ela já está demarcada. Naquela época, não. Eu não conseguia dormir à noite, eu dormia de dia. Eu tinha calculado o quanto cada pessoa ia consumir em cada refeição.
Nós levamos daqui de Manaus 20 garrafões de água mineral. Pensávamos que daria para chegar até a próxima cidade para pegar água potável. No entanto, no caminho, a água acabou. E os líderes ficaram muito preocupados, porque como que nós vamos conseguir água em pleno rio? Você enche um copo com água do Rio Madeira e, assim, 70% do copo fica só aquela lama, aquela água barrenta. Além do que, as cabeceiras do Rio Madeira, lá depois de Porto Velho, tinha muito garimpeiro trabalhando. E eles sujavam muito a água com mercúrio. As pessoas já estavam com sede, tinham muitas crianças no barco. Tínhamos idosos, né? Um grupo grande. E o sol abrasador, não tinha uma nuvem no céu, não tinha nada. E não tínhamos como uma cidade próxima para parar, então aí ele falou, vamos orar. O presidente da estaca reuniu os membros e juntos ofereceram uma oração. Aí depois que nós oramos ao Senhor pedindo providência, e começou rapidamente a se unir assim, uma nuvem bem pesada, foi ficando escuro e começou a chover bastante. Não durou mais do que 15 minutos. O tempo exato para juntar panela, juntar balde, tudo que podia juntar água. E assim como aquela nuvem veio, ela foi embora. Nós vimos o milagre, a mão do Senhor naquele momento. Mas a gente se sentia protegido de alguma forma, né? Aquele medo humano, de repente a gente sentia que não devia se preocupar. E nós continuamos a viagem com água sobrando. Era uma irmandade de verdade. Elas nunca assim deixavam assim, uma irmã ficar sozinha. Quando elas viam uma irmã que estava assim, um pouco assim separada, elas chamavam. Eu pude sentir esse amor delas. Isso que é uma verdadeira irmandade. Após 3 dias de barco, era chegada a hora da segunda parte da viagem. Mais 3 dias de ônibus. Estava chovendo e nós tivemos que descer e pegar nossas bagagens, sair com nossas crianças, nossas idosas no meio da chuva para entrar no ônibus que estavam esperando por nós lá. A gente anda 15, meia hora dentro de um ônibus. Lá a gente andou 3 dias, né? Uma estrada super esburacada. O ônibus sacolejou tanto que o para-brisa do ônibus caiu. Ao longo do caminho, membros da igreja que moravam no percurso por onde a caravana iria passar esperaram por horas para apoiar os membros da caravana de Manaus. Eu lembro que a primeira parada que nós fizemos foi Ji-Paraná. O presidente do ramo nos esperou com uma faixa que dizia assim: sacrifício traz bênçãos. Os irmãos nos esperavam e nós tivemos um jantar e tudo. Muitos daqueles irmãos também se sacrificaram para que nós pudéssemos estar lá no templo. A nossa viagem ela foi marcada de pessoas sempre nos ajudando. Nós não estávamos só. E após 1.000 quilômetros de navegação por rios e mais 3.000 quilômetros de estrada, a caravana finalmente chegava ao seu destino. Quando o irmão falou que a gente já estava em São Paulo, foi uma alegria muito grande. Foi assim, uma emoção assim de todo mundo. A gente gritou. E a gente queria olhar pela janela, queria ver onde a gente estava. De repente, o ônibus faz uma curva e o irmão disse assim: nós chegamos no templo. Todo mundo chegou de uma viagem de vários dias, mas todo mundo queria ser casado logo, todo mundo queria fazer logo as suas ordenanças e aconteceu assim. E nós passamos ali uma semana de muitas experiências espirituais. A lembrança que eu tenho é uma lembrança muito infantil, né? Das coisas que aconteceram no meu mundo de criança. Eu lembro do batismo que houve no rio, eu lembro de um casamento, eu lembro de uma alegria por uma chuva e eu lembro perfeitamente do momento em que eu entrei na sala celestial e eu vi os meus pais. E eu lembro do rosto da minha mãe quando me viu, toda de branco, né? E o choro, a emoção dela. Eu não pude me conter.
Então a emoção tomou conta. Foi grande, foi muito grande. Eu confio na ordenança que nós fizemos. Eu confio porque os meus pais me deram esse exemplo. Quando nós voltamos, outros irmãos se sentiram incentivados a ir, porque muitas pessoas eu tenho certeza que não foram, não fizeram mais sacrifício por medo da viagem, do inesperado. Né? Mas quando eles voltaram, eles tinham um brilho diferente. Eles tinham uma alegria, uma felicidade, alguma coisa que vinha do espírito deles mesmo. Um sentimento de proximidade com Deus. Eu sabia que dali para frente Manaus ia florescer. E nós criamos nossos filhos dentro desses princípios de que o templo é realmente a casa de Deus. A minha filha, que foi com a gente quando tinha 9 anos, hoje ela já é selada no templo. Os meus filhos conhecem a história da caravana com a história dos avós, minha história também, por estar com eles naquela caravana. Quando nós ouvimos pela primeira vez o anúncio, né, de que nós iríamos ter um templo aqui em Manaus. Né? Isso foi no ano de 2007, no mês de maio, que nosso templo iria ser construído. Então, nossa, foi um momento assim, de emoção total. Como parte da dedicação do Templo de Manaus, uma celebração cultural lembrou o sacrifício feito pelos pioneiros do norte do Brasil. A gente não sabia o que ia acontecer nas celebrações. Eu sabia que estava sendo muitos ensaios, muitas coisas, iriam fazer muitas coreografias representando o Amazonas, né? A nossa cultura indígena. E aí, quando foi no final que os missionários entraram cantando, aí logo depois veio aquele barco. E quando ele entrou ali, eu lembrei na hora daquele momento, né? Aquele barco, eu estava lá naquele barco. Eu senti vontade de gritar, eu fui. Eu acho que foi naquele momento que eu percebi que eu tinha sido uma pioneira, eu acho. Foi o sacrifício dos irmãos que ajudou muito na construção do nosso templo. Porque quem construiu o templo foi a fé dos santos. Manaus, aquela caravana, primeira caravana, é como um exemplo, é um símbolo, eu acho, pelo amor que os membros da igreja têm por os templos aqui no Brasil. É o templo do Amazonas, né? De todo o povo do norte, né? Eu fico feliz por ter participado dessa história, né? Por ter, com um pouco de sacrifício, que eu acredito que foi muito pouco sacrifício que fizemos, né? Para que essas coisas se realizassem. A caravana de 92, dali saíram os melhores líderes que nós temos em Manaus. Alguns faleceram sem ver o templo deles concluído, mas com certeza, lá do outro lado do véu, eles festejaram muito, porque eles viram os descendentes deles no templo. E ver que aqueles que eram crianças naquela época continuam muito unidos, como se fossem membros da mesma família. Agora, essas crianças são pais, são mães, eles têm os filhos deles, para quem eles contam a história, passando a tradição. A coisa que mais tenho tido, assim, gratidão é por saber que eu tenho uma família eterna. Né? Hoje tenho uma filha selada no templo, tenho um filho fazendo missão, né? Estou preparando mais 2 jovens para irem para a missão. E foi graças ao nosso exemplo que eles estão também caminhando nesse mesmo rumo, né? Buscando também, né, construir famílias e poderem assim viverem vidas eternas.